O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, responde críticas ao ativismo judicial do STF, onde ministrou uma aula magna aos calouros do curso de Direito da PUC de São Paulo. Então, sobre essa contradição a que fiz alusão, não é possível imaginar que o Supremo Tribunal Federal brasileiro vai dar uma resposta automática à crítica, ou de autocontenção ou de ativismo, sem levar em conta o caso concreto. E quando adotar uma postura absenteísta de dizer isso não é conosco, isso pode estar certo ou pode estar errado, e vice-versa. Por que que eu coloco essa questão para vocês? Porque a pressão que é feita, pressão social, sobre o Supremo e sobre os seus integrantes, a meu ver, muitas vezes, quando se fala em autocontenção, ou seja, não julgue isso, o que se busca é outra coisa. O que se busca é omissão, conivência, prevaricação. E o Brasil não precisa disso. Claro que ao decidir muito, o Supremo, até por efeito aritmético, erra, evidentemente, como qualquer instituição falível. Mas o erro maior, a meu ver, seria, nesse instante tão difícil da história da humanidade, dizer que isso não é um problema jurídico, é um problema político. Seria mais cômodo. Minha mãe ia ficar mais feliz, ia ser menos xingada. Eu teria menos preocupações pessoais. Talvez sofresse menos. Mas, em relação a certos temas tão fundamentais, de fato não é um tema que interesse ou que seja de competência do Supremo Tribunal Federal, exemplifico com 3 situações para levar a resposta a essa pergunta. O Supremo brasileiro é muito ativista e deve ter mais autocontenção, autolimite, ou ele se vê levado a exercer um papel mais largo, exatamente pelo nosso tempo, e pelo contraste entre o acervo teórico próprio do mundo jurídico e aquilo que se vê na realidade. Quais são os 3 temas? Primeiro, Dino fala sobre regulação das Big Techs são tão importantes como quaisquer outras. Ações para o mundo, como combater as mudanças climáticas. o tema da própria largueza da regulação. Nós estamos, nesse momento, julgando, dizia o professor Vidal, a temática, e todos sabem, da regulação, entre aspas, da internet. Por que isto? Porque nós temos uma lei chamada Marco Civil da Internet, 2014. E, basicamente, essa lei foi feita, e eu acho que o professor Horácio mencionava há pouco, foi feita em 2012. E a tecnologia era de outro tipo. E a questão que foi posta lá, que está no artigo 19 da lei, é a seguinte: se eu faço uma postagem defendendo que a Laís seja agredida, a plataforma não é juridicamente responsável por essa minha postagem. Ela só é responsável se a Laís entrar na justiça. Eu nem pensei nisso, tá? Fica tranquila. É porque ela ficou meio assustada, que eu me aproximando. A plataforma só é juridicamente responsável se a Laís entrar na justiça, o juiz der uma liminar, o juiz mandar tirar essa minha postagem e a plataforma não tirar. Aí a Laís pode pedir uma providência, inclusive indenizatória, da plataforma. Artigo 19 da lei. A questão é que, de 2012 para cá, a tecnologia se intensificou. Existia um troço no passado, alguns vão lembrar, chamado Orkut. O Chico riu, porque ele é antes do Orkut, ele é do tempo do telegrama. Então, existia Orkut, pessoal. Não existia essa instantaneidade que hoje, inclusive, escraviza o tal do jornalismo profissional. O volume de notícias e de postagens é avassalador. E mais, o mais importante, do ponto de vista jurídico,
as plataformas deixaram de ser espaços, ambientes neutros no que se refere à circulação da informação. As plataformas definem o que nós olhamos. Definem por interesses comerciais. É o modelo de negócios. Eu não estou fazendo um julgamento moral. É uma constatação. Como é que sustenta aquilo ali? Sustenta monetizando a nossa atenção. E para monetizar a nossa atenção, existe um sistema, os tais algoritmos, que recomendam patrocínios que fazem com que esse negócio se torne o mais rentável do planeta Terra na história da humanidade. Os milionários, os bilionários do nosso tempo eram os donos de petroleiras, eram os donos de terras, eram os donos de grandes construtoras. Esses eram os bilionários. Os trilionários do nosso tempo são os proprietários das máquinas produtoras e circuladoras de informação, as Big Techs.